Bom dia, nono ano, tudo bem? Vamos lá, iniciando então mais uma aula de História. A gente vai começar hoje a unidade 6, tá? Do nosso livro, então. Vamos falar um pouquinho nessa unidade sobre as ditaduras, tá? Que houveram aqui na América Latina, tá? A gente começa então com o capítulo 19, falando um pouco de Brasil primeiro, certo? Então, esse capítulo a gente fala de como era o Brasil antes da ditadura, né? Um pouquinho antes, bem ali no início já, né? Desse movimento para se iniciar a ditadura. E por que que houve essa ditadura militar, né? Civil-militar no Brasil? Por que civil-militar? Porque muitas pessoas, né, da população, principalmente elite, os mais ricos, eles apoiam os militares, tá? Então não é só militar que está no poder, que vai tomar o poder, que está movimentando tudo. O povo civil também, a população, a parte da população brasileira, como eu já disse, os mais ricos, estão junto nessa, certo? Apoiando, defendendo, lutando, né, pelos militares aí, formando essa ditadura. O que seria uma ditadura, gente? Seria um governo, tá? Como a gente já viu lá atrás, mais ou menos estilo Getúlio. Getúlio Vargas foi um ditador? Sim. Movimentos na Itália, Benito Mussolini, Hitler, foram ditadores? Sim. O que seria então um ditador? Né? Uma ditadura. Ditadura é um governo que se dá com um ditador no poder. Tá? Hoje que governo a gente tem no Brasil? República. Quem está no poder da república? O presidente. Então, ditadura é uma forma de governo que o Brasil enfrentou. E quem estava no poder da ditadura? Um ditador. Tá? Então, ditadura vem de ditador. Quer dizer, um líder que dita as regras conforme ele quer. Que ele vai tentar ficar no poder quanto ele quiser. Ele vai meio que burlar constituições, criar novas constituições até, e fazer tudo acontecer conforme ele quer, tá? E no caso aqui da ditadura militar, esse ditador, né, esse governante que ia ditar as regras conforme ele queria, sem ouvir o povo, sem uma democracia. Porque, o ditador ele tira a democracia fora, né? Aquele povo participando, o povo elegendo, o povo votando, o povo sabendo o que está acontecendo na política, tudo isso vai acabar. Com o ditador isso acaba, tá? O povo não participa de mais nada e é oprimido, bom? E essa ditadura, então, os militares é que vão estar no poder. Então vai ter uma ditadura militar no Brasil, certo? Então a gente vai ver um pouquinho aí do desenrolar dessa situação. Bom, a gente vai falar aqui um pouquinho da atualidade, né? O livro inicia-se com uma atualidade, olha lá. A recente crise política brasileira, desencadeada em 2014 por denúncias de corrupção, provocou o descrédito da parte da sociedade em relação aos governantes e aos agentes públicos. Quer dizer, a gente sabe, desde sempre, né, a gente tem um Brasil corrupto. Isso a gente já viu em muitas aulas. Tem muita corrupção, tem muita roubalheira, que tem, né, fraude eleitoral, tem as oligarquias no poder. E a gente viu que, infelizmente, né, o governo brasileiro tem aí muita corrupção. Em 2014, houveram muitas denúncias de corrupção. Só em 2014 teve, né, corrupção? Por isso que foi descoberto? Não. É que em 2014 houveram denúncias, começaram a denunciar, começaram a querer mostrar a corrupção que já tinha desde sempre. Sempre teve, tá?
Não vou falar assim, teve tal governo que não foi corrupto, que fez tudo direitinho. Infelizmente, gente, não tem, tá? Então, o Brasil é um cenário muito complicado em relação à política, tá? Só que em 2014, começa-se partidos de oposição, pessoas contra o governo que estava naquela época, né, começa a querer mostrar, né, essa corrupção que está acontecendo para ver se tira esse governo, né, e quem está denunciando toda essa corrupção entra no lugar. Então foi uma maneira de se tirar um governo para se colocar outro. Tá? Então, mostrou para o povo a corrupção. Tinha, claro que tinha, mas sempre teve em todos os governos. Não foi só nesse, de 2014. Tá? E aí, o povo ficou então sabendo, o povo viu a corrupção e tudo que estava acontecendo. Aí o povo acordou, então, e acreditou que havia corrupção, que havia corrupção. Só que muita parte da população começou a acreditar que a corrupção começa nesse governo e que tem que acabar com esse governo para acabar a corrupção. Só que como a gente já estudou, a gente viu que não é assim. A corrupção sempre existiu, tá? Bom, vamos lá. Então começa-se a denunciar, né, a corrupção, né, e a sociedade começa a não acreditar mais nesse governo que está lá corrupto. Bom, esse cenário produz um fenômeno social incomum, no qual alguns segmentos sociais reivindicaram a recondução dos militares ao poder. Então, a partir de 2014, como a população já não estava mais acreditando nos governos, que a corrupção é muito forte, que tem que ter mudança, alguns setores, né, da população começam a querer a volta dos militares no poder, tá? Achando que quando os militares estavam no poder, era tudo melhor, tudo mil maravilha, não tinha corrupção, era um governo bom. E a gente vai ver hoje, não era bem assim, tá? Que a ditadura militar no Brasil também tinha corrupção, também tinha inflação, também tinha muitos problemas, certo? Só que grande parte da população prefere não ver o lado ruim, né? E querer a volta da ditadura militar. Tá? Então, foi um cenário, coisas que aconteceram aqui no Brasil recentemente. Há pouco tempo, grande, né, manifestações, grande parte aí do povo querendo a volta da ditadura militar, certo? Bom, esses segmentos alegavam que a ditadura civil-militar, foi uma fase de crescimento econômico. Então, todo mundo tem que voltar como era na ditadura militar, os militares têm que voltar ao poder para dar jeito em tudo isso, para acabar com a corrupção, né? Porque na época da ditadura militar teve crescimento econômico, né? Mas, né, esse crescimento econômico era para quem? Quem participou da riqueza da ditadura militar? Quem enriqueceu, ficou milionário na ditadura militar? Um crescimento econômico maravilhoso. Só a elite. Então, quem era rico ficou mais rico, mais rico, mais rico. E a população? Continuou do mesmo jeito, né? Bom, minimizavam então o fato de ter sido desfrutado somente pela elite e empresas estrangeiras. Então, só a elite, latifundiária, empresas estrangeiras, multinacionais, essas sentiram o crescimento econômico, o povo não. Tá? E quem que está buscando a volta da ditadura militar? Essa elite, certo? Então, desconsideravam também que o Estado, na época da ditadura militar, havia se sobreposto aos cidadãos. Os cidadãos não tinham mais direitos nenhum, né? Tudo acontecia conforme o militar queria, tá? Negando-lhe. Então, o militar negava para o povo o direito de participar de decisões sobre os rumos do país, fechou tudo quanto é partido político, acabou com tudo, era só o militar que mandava, mais ninguém. Tá? Impôs rigoroso controle sobre ações, ideias e informações. Então, atos, coisas que você fazia, né, começou a ser controlado pelo governo militar.
Suas ideias, o seu pensamento começou a ser controlado pelo governo militar. As informações, jornal, TV, revista, começou a ser controlado, tá? Incumpriu desmandos, tá? Torturas e práticas de corrupção. Ah, não tinha corrupção. Claro que o povo achava que não tinha, ninguém sabia. Era tudo encoberto. Tá? O povo não sabia de nada o que estava acontecendo dentro da política. Eles vetaram tudo, eles tiraram tudo de circulação. Tá? Os jornais, as TVs, tá? Não podia se falar de política, não podia falar o que estava acontecendo. Era tudo fechado e só os militares sabiam o que se passava dentro da política e da economia. Então não se ouviam notícias de corrupção, não se ouviam notícias de coisas ruins, não se ouviam notícias de que o governo estava indo mal. As notícias não tinham, o povo não sabia. Então o que o povo pensava? Então tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, já que não tem notícia ruim, porque não está acontecendo nada ruim. Olha aí onde vai. Então, muitos acreditam que a ditadura militar foi boa, certo? Por quê? Porque não tinha notícias de coisas ruins. Porque o próprio governo militar escondia tudo, certo? Então aí a gente dá essa introdução, né, de como era um pouquinho dessa ditadura militar no Brasil, tá? E como o povo acabava sendo enganado, tá? Porque eles encobriam mesmo tudo que eles faziam de errado, tá? Infelizmente, né, gente? Ninguém é santo, sempre tem um errinho ou outro ali, aqui, né? E como a gente já sabe desse grande histórico de corrupção dentro do país, não foi os militares que acabaram com tudo isso, infelizmente, né? Infelizmente, poderia ter acabado sim. Bom, a frágil democracia. Então, como estava ali, né, alguns poucos anos antes dessa ditadura entrar em vigor? Em agosto de 61, a renúncia de Jânio Quadros, a gente viu em aulas passadas, quando a gente estava falando de Brasil, Getúlio Vargas, tudo, a gente viu Jânio Quadros, né? A gente viu que ele renunciou, ele deixou a presidência, tá? Estava aí um cenário bem conturbado dentro do país, então ele acaba renunciando, ele não aguenta e sai. O vice dele é o João Goulart, conhecido como Jango, tá? Até na aula que a gente teve sobre isso, eu falei que não confundam os nomes de Jânio para Jango, tá? Tem muita diferença. Então, o Jânio Quadros é o presidente que saiu, renunciou. E o Jango é o vice que entra no lugar, tá? O João Goulart, tá bom? E o, o Congresso, os políticos ali da época, eles não queriam que o João Goulart assumisse. Porque o João Goulart tinha ideias de, vamos falar assim, de ajudar mais a população pobre. Tinha ideias de construir um país a partir da base, a partir ali do povo, tá? Só que os ricos que estão no poder, eles não querem ajudar o pobre. Cada real que entra no bolso do pobre é o real que está deixando de entrar no bolso do rico. Então, a elite, os ricos do Brasil, não querem jamais que ajude o pobre, porque é dinheiro que está deixando de entrar para ele. Não é dinheiro que está saindo dele, não, porque o dinheiro é do povo, certo? Porque é o pagamento de imposto, o dinheiro é da população que está lá, certo? Só que é um dinheiro que eles têm acesso, que pode pegar para eles. Se for para o povo, não sobra para eles. Então, tem todo esse jogo aí também, tá? Então, eles não querem que o João Goulart assuma o poder, porque o João Goulart quer o quê? Quer fazer o 13º, quer dar terra para o pobre que não tem terra para ele plantar, quer a reforma agrária, ele quer organizar, fiscalizar melhor a administração do país. Essas são as ideias dele que estava lá no papel, que ele falou, olha, isso aqui que eu vou fazer. Né? E a elite não quer, tá? Os ricos não querem isso. O que mais? Ele quer investir na educação. Oh, mas o pobre vai ter direito à faculdade, educação? Não, isso é só para o rico. Até hoje a gente fala disso, que faculdade é só para rico, né? Então,
Olha as ideias dos ricos, eles não querem que o pobre se misture com eles, não querem se igualar, eles querem estar sempre acima. E o pobre servir só para quê? Para trabalhar, só para isso. Né? Então, só que o Jango, né, o João Goulart, ele tinha a ideia de melhorar a educação, de melhorar as questões bancárias, de juros, enfim, e a questão eleitoral, né, gente? A gente sabe que tinha fraudes eleitorais muito grandes, né? A eleição era toda fraudulenta, tinha muito erro ali também. Então, ele queria. Então, esses eram os programas dele, que ele fala que eram as reformas de base, tá? Então, dar terra para quem quer plantar, ter sua própria terra para plantar, fiscalizar, educação. Então, ele tinha essas mudanças, tá? Além dele ter criado o 13º. Então, o Jango, ele cria o 13º. E os empresários, os donos das empresas que têm que pagar esse 13º, eles revoltam grandemente, né? E querem mudar essa situação. Quer dizer, eles querem tirar o Jango. Porque o Jango está favorecendo demais a classe trabalhadora, certo? Então, os setores conservadores consideraram essas reformas que eu falei para vocês uma demonstração da tendência comunista. Então, eles começaram a falar: olha, as ideias desse presidente João Goulart. Ele é comunista e tem ideias comunistas, a gente precisa tirar ele do poder. Porque lembrando, gente, que o comunismo ou o socialismo, né, é uma sociedade igualitária, comunismo, uma comunidade comum, onde todos podem, quem sabe, um dia, ter os mesmos direitos, certo? As mesmas oportunidades, uma comunidade comum. E os ricos, a elite, né? Os empresários, eles querem que o pobre seja igual a ele? Não, de jeito nenhum. Tá? Então eles vão falar: o presidente é comunista, o comunismo é mau, o comunismo é um horror. E realmente o comunismo é mau e é um horror para quem é muito rico. Tá? O pobre não, gente. O pobre, o comunismo é uma ajuda. Bom, vamos lá. Entretanto, elas não visavam o fim do capitalismo. Quer dizer, as ideias do Jango não eram exatamente comunistas. Gente, ideias comunistas são muito, muito, muito além disso. Tá? Só que o povo aí, né, a elite já alarma: ai, que é comunismo, que é ruim, para tirar mesmo ele do poder, para ter apoio popular. Tá? Então, estão fazendo a cabeça do povo ali, de que ele é comunista, que ele é ruim, o povo acredita, não sabe o que está acontecendo realmente, né? E acaba tentando mesmo tirar o Jango do poder, tá? Sendo que a população é que estava sendo beneficiada, os ricos não querem. Bom, o Jango, ele queria fazer tudo isso para fazer um equilíbrio, um meio termo, agradar um pouco do povo, para eles não se revoltarem com greves, né? E ao mesmo tempo ajudar os empresários, a elite, do mesmo jeito. Ele queria fazer um meio de campo para tentar organizar o Brasil de maneira geral. Só que a elite não aceita. Os grandes empresários, os grandes latifundiários, eles querem tudo sempre só para eles. Eles não aceitam dividir nada. E esse dividir é o quê? Imposto que o pobre paga, né? Olha como vai além, né, do que a gente às vezes imagina, tá? Vamos lá. Do plebiscito ao golpe. Bom, teve aí um plebiscito que o próprio João Goulart, que era o presidente então, tá? Ele fez aí uma votação, porque quando ele entra no poder, o parlamento, todo o congresso que não quer que ele seja presidente, vai tirar o poder da presidência dele e vai colocar um parlamentarismo, quer dizer, o parlamento, a Câmara dos Deputados é que vai mandar, tá? Não é só o presidente. E aí o Jango, ele fala: não, tem que voltar ao presidencialismo, o presidente tem que mandar sim. E vai ter então esse plebiscito, o povo vai votar, 82% dos eleitores falam que quer que volte ao presidencialismo. Então o Jango vai voltar com o presidencialismo, mas mesmo assim ele acaba não conseguindo governar direito, tá? Jango choca-se com os interesses estrangeiros e aumentava a desconfiança daqueles que temiam o perigo vermelho, que é o comunismo, certo? Então,
aqueles ricos, né, estrangeiros, interesses estrangeiros, aquele que tem multinacional aqui, então eles não queriam que ajudasse o povo, né, que aumentasse salário, que desse 13º, essas coisas, porque ia sair do bolso, né, do bolso das indústrias. E grande parte da população tinha medo do comunismo, porque aqui nas Américas o comunismo é visto como uma coisa muito, muito ruim, mas isso tudo é planejado, criado para o povo não aceitar mesmo o comunismo, né? E o povo então começa a ir às ruas e falar que não quer mais o Jango, que o João Goulart tem que sair, né? E os militares começam junto com o povo nessa situação aí, falando que realmente tudo que o Jango estava fazendo era muito errado. Era muito errado ele tentar ajudar o pobre, era muito errado ele investir na educação, era muito errado ele ir atrás dos bancos e tentar consertar e fiscalizar o Brasil. Então, eles achavam isso um erro, então eles tinham que tirar o João Goulart. Vão pensando aí, depois vocês me falam o que vocês acham. E aí foram às ruas, a população foi às ruas, que não quer o comunismo, que não quer João Goulart, e que tem que ter mudança, né? Que tem que ter melhoria. Melhoria no quê, né? Se não é para o pobre, só para o rico. É isso que eles queriam. Então ocorre até em 64, em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então deu esse nome para essa manifestação de 500 mil pessoas que foram à rua, tá? Quem era a organização, quem estava lá? Classe média, ricos, né? Burgueses, industriais mais ricos ainda, tá? Com cerca de 500 mil pessoas. E aí eles dão um slogan de que é Marcha da Família com Deus, né? Então já quer colocar Deus no meio dessa política para conquistar o povo. Eu acho, tá, gente? Porque pela que a história nos mostra, é usar o nome de Deus para conquistar as pessoas, né? Porque vai falar para mim que o trabalhador que queria o 13º, que o trabalhador que queria uma educação melhor não tem Deus, né? Então, eles tinham que ir com Deus pela liberdade dos ricos, né? Então, eu sou evangélica, eu acredito em Deus, eu tenho minha fé, né? Acredito muito em Deus, respeito as outras religiões, mas eu não acho certo usar o nome de Deus na política, ainda mais numa política tão corrupta que é a nossa aqui do Brasil, né? Bom, mas essa é a opinião minha, tá, gente? Então, acho que Deus está querendo de nós, a gente tem que seguir, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser religioso, tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, sim, mas não deixar, né, tentar diminuir, né, ao máximo essa mistura de uma coisa tão santa que é Deus e uma coisa tão corrupta e errada que é a política. Né? Bom, mas cada um pensa de um jeito, né? E essas pessoas foram aí usando o nome de Deus nessa marcha para tirar do poder um presidente que estava tentando ajudar o povo, tá? Depois teve também os marinheiros que se organizaram contra punições. Quer dizer, dentro da marinha, os marinheiros eles recebiam muitas punições, eles apanhavam muito, tinham muito castigos. E eles também, né, foram às ruas para tentar acabar com esses castigos. O João Goulart, ele vai anistiar esses rebeldes, ele vai ajudar esses marinheiros, certo? Vai ajudar eles a alcançar ali o que eles querem, a não ter mais essas punições, e vai defender esses marinheiros. E aí ele é mal visto de novo, né? Então, as Forças Armadas consideram essa medida muito tolerante. Eles acham que João Goulart está sendo muito bonzinho com os marinheiros que sofriam ali dentro, né? Então a gente vai vendo que tudo que o João Goulart tenta fazer de bom e para melhorar a vida do povo, ele é criticado, tá? Os episódios aceleraram o golpe militar, né? Então, a marcha, né? O povo indo para as ruas, querendo que João Goulart saia, o João Goulart ter defendido esses marinheiros, né? Tudo isso vai fazendo que o povo cada vez mais fique contra João Goulart, tá? E aceleram o golpe militar, que já estava se articulando.
As Forças Armadas estavam cientes de que a política do governo desagradava a elite financeira, industrial e agrária. O João Goulart, a política dele desagradava quem? Os ricos, tá? Bem como a classe média. E tinha um respaldo de parte da sociedade brasileira para tomar o poder. E parte da sociedade brasileira, junto com esses mais ricos, apoiava o golpe militar. Além disso, contavam com a declarada simpatia dos Estados Unidos, que preferiam ter à frente governos latino-americanos com lideranças alinhadas a interesses norte-americanos. Então, os Estados Unidos apoiavam o golpe militar aqui no Brasil, porque sabia que os militares iam defender a indústria, certo? A indústria estrangeira de quem? Dos Estados Unidos. Bom, nesse contexto, Jango foi deposto por um golpe militar em 31 de março de 64. Então, em 31 de março de 64, os militares dão um golpe no Brasil, do Estado, tiram o presidente João Goulart e assumem o poder, dando início, então, ao que a gente chama de ditadura militar no Brasil. Então, os militares no poder, tá bom? Do Brasil. E a presidência foi assumida pelo general Castelo Branco. Então, Castelo Branco foi o primeiro presidente militar aí na ditadura. Bom? Então, eles deram um golpe, ele não foi eleito, ele foi escolhido entre os militares para ser o líder, certo? O que eles falavam? Que eles restabeleceram a ordem, o desenvolvimento econômico. Os militares assumiram o poder e imprimiram sua marca na história do país. Tá? Então, vamos lá. Militares no poder. Ao longo de 21 anos, porque os militares ficaram no poder por 21 anos, de 64 até 85, tá? 5 generais se sucederam, foi sucedendo o outro na presidência, e legitimaram a ditadura por meio de um discurso anticomunista. Então, como que eles conseguiram a ditadura, ditar as regras, ficar no poder o tempo que eles queriam, fazer tudo conforme eles queriam? Sempre com aquela ideia, tem que acabar com o comunismo é mal, a gente tem que acabar com o comunismo é mal, certo? Sendo que nem tinha de verdade ideias comunistas. João Goulart nunca quis implantar comunismo. Tá? Então, sempre foi uma desculpa de alguns partidos políticos, sempre foi uma desculpa da elite, que era fácil se conseguir o poder, era só falar que estava contra o comunismo, o povo ia apoiar. Tá? Então eles sempre falaram, nós somos contra o comunismo é mal, nós vamos lutar contra o comunismo, nós vamos vencer, para combater o comunismo, e o povo apoia. Aí sempre que é tudo uma farsa, tá? É tudo uma distração, só para ganhar o apoio popular. Tá? Que na verdade a população brasileira, se for perguntar o que é o comunismo, não sabe dizer o que é o comunismo. Só sabe que é uma coisa horrível, do mal, mas não sabe o que é, né? Então vocês que ainda não entenderam, tá? O que é o comunismo, o que é o capitalismo, tá? Pesquisem mais um pouco, tira a dúvida comigo no WhatsApp, tá? Porque a gente precisa entender o que é, pra gente saber se a gente é contra ou não, né? A defesa de pátria, da família. Então eles queriam o quê? Ser contra o comunismo e defender a pátria, defender a família, o cristianismo e o combate à corrupção. Esses eram os lemas aí da ditadura militar, tá? O regime valeu-se do medo difundido entre a população de eventual levante comunista, né? Que eu falei, a Cuba, né, um país aqui próximo, né, se voltou para o comunismo, agora é comunista, né, com Fidel, tudo que a gente viu. Então, o povo brasileiro tinha medo de acontecer isso aqui também, tá? Tinha um medo terrível do comunismo entrar no Brasil. Lembrando, de novo, eles não sabiam o que era o comunismo, tá? Quem tem que ter medo de um comunismo mesmo são aqueles multimilionários. Só eles. O resto, né, não muda praticamente muita coisa, infelizmente também, né? Pelo menos os comunismos que a gente vê por aí. Agora, o comunismo escrito, na risca, aquele científico, todo escrito certinho,
Ele muda muita coisa. Bom, em 66 foi criado o Serviço Nacional de Informações, o SNI, encarregado de espionar a sociedade. Então, na ditadura militar, os militares em si são mais autoritários, né? Tem mesmo isso neles. Principalmente esses líderes de governo, eles são autoritários. Então, eles começam a espionar o povo, a sociedade, tá? Dando início aos crimes contra os direitos humanos. Então, eles ficavam fiscalizando, né? Olhando, espionando a sociedade. Qualquer coisinha que eles achassem que era voltado ao comunismo, qualquer coisinha que eles achassem que era contra o governo militar, eles já começavam torturando, matando, perseguindo, prendendo. Tá? Eles não tinham meio termo, eles realmente agiam através da violência. Tá? Então eram crimes contra os direitos humanos. Infelizmente foram cometidos muitos disso na ditadura militar. Tá? Uma das estratégias mais utilizadas pelos governos militares para legalizar o regime foi decretar os atos institucionais. Então, nos governos militares, eles não seguiam mais a Constituição. Eles colocaram muitas cláusulas, vamos dizer assim, muitos atos dentro da Constituição, que foram chamados de atos institucionais. Coisas que ali que eles queriam que virassem leis para eles poderem fazer, tá? Vamos lá, que tinham força de lei. Por meio deles, ampliou-se o poder do presidente da República, quer dizer, eles fazem um ato lá e ampliam o poder do presidente, que é o militar. Estabelece o bipartidarismo, tornando o partido político existente até então ilegais. Eles tiram fora todos os outros partidos políticos, ficam só os militares. Estipula-se eleição indireta, quer dizer, só os militares dentro do governo votam para o executivo, tá? Eles vão instituir uma nova Constituição em 67, que aperfeiçoou o controle militar sobre o Estado. Quer dizer, o militar vai controlar os estados dentro da Constituição. Agora, é legal isso, é fazer a Constituição, né? Que os militares vão mandar no Estado. Em 68, o governo promulgou o Ato Institucional número 5. Tá? Teve muita repercussão sobre isso esses dias. Alguém querendo que voltasse, então, o AI-5. O povo foi à rua, não, AI-5, volta AI-5. O que foi então esse AI-5? Esse ato institucional, essa lei criada pelos militares durante a ditadura, representou a restrição dos direitos políticos. Restringe os direitos políticos do povo e até dos próprios políticos, certo? Vai cortar tudo. Tudo quanto é político não vai valer mais nada. E as liberdades individuais do cidadão. O cidadão brasileiro não tem mais liberdade individual. Você vai ter que seguir todas as regras, até pessoais, horários de fazer coisas, até que você assiste, que música você escuta, os lugares que você frequenta, que tipo de teatro você vai, que peça você vê, que tipo de filme você assiste. Tudo isso começa a ser controlado pelo governo. Isso é o AI-5, tá? Vamos lá. Nesse cenário instaura-se a censura à imprensa. O governo começa então a controlar a imprensa. Tudo que é falado na imprensa passa primeiro pelo governo e ele vai falar se pode publicar aquilo ou não. Tanto jornal, quanto revista, como TV, como música, como cinema, como muitas coisas. Tá? Livros, espetáculos teatrais. Tudo começou a ser passado então pelo governo. Então o governo decidia se aquilo o povo podia ver ou não, certo? Artistas, né, intelectuais, professores foram exilados, foram expulsos do Brasil porque eles queriam escrever o que eles quisessem, ou queriam dar aula do tipo que eles quisessem, ou queriam cantar a música que eles queriam fazer o filme da ideia deles. Então, aqueles artistas, né, que queriam fazer o que o governo não queria, eles eram expulsos, tá? Lideranças políticas, sindicais, estudantis tiveram seus direitos políticos cassados. Quer dizer, muitos
né, o povo perdeu, né, os sindicatos todos perderam seus direitos políticos. Opositores ao regime foram presos, quer dizer, quem era contra a ditadura militar era preso. Muitos deles torturados, bem, especialmente entre 1969 e 1974, considerados os anos de chumbo do regime. Tá? Por que anos de chumbo? Eles matavam, atiravam mesmo. E matou-se muita gente inocente. Tá? Resistência armada. Bom, chega uma hora, né, gente, depois de 20 anos de ditadura, o povo não aguenta mais, tá? Ainda mais esse final de ditadura, né, de 70 até 74, aí, meio, na verdade, de ditadura. O povo, né, já começa a questionar. Conforme vai passando, né, lá para a década de 80, o povo vai começar, né, a ir para a rua, exigir direitos, ia começar, querem volta, né, das liberdades da República e não querem mais uma ditadura. Não vai ter uma resistência armada, sim. O povo começa a ir contra essa ditadura, o povo começa a ir contra esses militares, querem de volta seus direitos, tá? Conforme o regime endurecia, conforme a ditadura militar ia ficando cada vez mais rígida, mais opressora, né, o combate aos opositores, né, qualquer um que não concordava com o que estava acontecendo na política era morto, gente. Pensa bem. Ah, não concordo com o que o presidente está fazendo. Ah, não, então tá, peraí, você vai ser preso, vai ser morto. Então, estava, assim, já muito forte a repressão, tá? E aí diferentes formas de resistências, de variadas tendências ideológicas começam a surgir. O povo começa contra tudo isso que está acontecendo. Não eram movimentos articulados, mas compartilhavam as críticas ao regime. Então não tinha ali um movimento todo organizado, mas muita parte do povo estava contra o que estava acontecendo. Alguns grupos organizaram ações radicais, usando a luta armada para derrubar o governo. As mais ousadas foram assaltos a bancos e assaltos a carros fortes. Então, tinha uma organização mais radical que queria derrubar o governo militar, que o povo não aguentava mais. E aí eles queriam chamar a atenção da população, porque não pensa bem, naquela época não tinha ainda internet, não tinha muita comunicação, né? Eles não podiam se reunir para conversar sobre isso, porque eles eram presos, né? Então era meio difícil. Então eles queriam, esses grupos que queriam apoio popular para derrubar o governo militar, eles acabavam fazendo coisas para chamar muita atenção, tá? Que era que nem aí assaltar banco, assaltar carro forte, sequestrar o embaixador dos Estados Unidos. Quer dizer, eles fizeram coisas muito erradas, mas para chamar a atenção do povo para uma situação que estava muito ruim, tá? Claro que foram depois presos, torturados, muitos foram mortos por causa disso aqui. Sem pagar, né? Ficou por isso mesmo, tá? E só libertaram o embaixador dos Estados Unidos em troca, né, de libertar alguns presos políticos que estavam lá. Tá? Então tiveram que fazer aí uma troca. No sul do Pará, teve integrantes do Partido Comunista, né, que organizaram um movimento conhecido como Guerrilha do Araguaia. Então, esse grupo, né, do Partido Político Comunista, eles tentaram, é o PCdoB, né? Eles tentaram, então, se organizar também contra o governo, tá? Em uma média de 100 pessoas. Quando o governo descobre esse movimento aí contra o governo, eles vão para lá, né? E vão acabar com o movimento, tá? Foram enviados cerca de 4.000 soldados para um movimento de 100 pessoas na região, que executaram prisões, torturas, quer dizer, eles prenderam muitos desses, né? Torturaram muitos e mataram mais ou menos 70 pessoas. Tá? Então, eu sou contra o governo, eu quero fazer uma coisa diferente, não eu quero que esse governo saia, eu quero morre, tá? Então, naquela época as pessoas não podiam fazer nenhum tipo de movimento contra o governo. A censura. O que é censura? Você não deixar acontecer, tá? Não deixar mostrar, censurar, bloquear.
Então, bloqueava, encobria, tá? A violência contra os opositores e os problemas socioeconômicos do país. Então, a ditadura militar não deixava o povo saber que eles eram violentos. Muitos acreditam que essas torturas, que essas mortes, que essas prisões, que essas violências, é mentira. Porque, tipo assim, eu vivi lá e não vi nada disso. Eles escondiam, tá? Tem gente que não acredita, que era tudo escondido, tá? Então, eles escondiam, tá? E não só isso, mas também escondiam os problemas econômicos do país, sociais também, tá? Em paralelo, a propaganda oficial exaltava o Brasil como grande nação, tá? Utilizando slogans ufanistas, que de exaltação muito grande, tá? Então, o que eles escondiam? Tudo que estava acontecendo de ruim e fazia as propagandas na TV, nos rádios, nas revistas, de que o Brasil era um país maravilhoso, que estava tudo bem, que era tudo muito perfeito, que esse governo era maravilhoso, que a economia estava em alta, que estava tudo muito bom. Então, o que a maioria da população acreditava? De que no Brasil estava tudo maravilhoso. Só que as coisas ruins estavam acontecendo e ninguém sabia. Certo? Então, essa foi um pouquinho aí que a gente viu da ditadura militar dentro do Brasil, tá? Na próxima aula, a gente continua aqui do slide 9, que eu preparei para vocês, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho desse milagre econômico no Brasil e vai falar um pouquinho sobre o indígena, e aí a gente continua esse capítulo na próxima aula. Então, depois que a gente terminar esse capítulo na próxima aula, aí eu passo a atividade para vocês. Então, essa semana não tem atividade de história, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Pensem mesmo, leiam sobre o assunto. Tem bastante vídeo no YouTube que fala sobre o assunto. Então, a ditadura militar é um assunto muito polêmico, que é interessante, que muita gente gosta, né, de saber o que aconteceu. Procurem lá vídeos, músicas, né, durante a ditadura militar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, certo? Então, beleza, gente. Até a próxima aula.